A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vou fazer a análise hoje do culto que teve no Brás no dia de ontem, né? Foi o dia 1º de fevereiro de 2022, onde o ancião Cláudio Marsola atendendo, ele fez a apresentação do Luiz Carlos de Viçosa, aquele que está atendendo lá na central de BH. Ele está lá há pouco tempo também. E o Marsola faz a apresentação. Tá? E nós vamos fazer uma análise sobre o conteúdo do Marsola, o que o Marsola fala e o que a gente vai entender na mensagem. Você sabe que eles nunca são abertos, eles nunca são claros. Tá? Você vai ver aqui que o Marsola ele enrola para não falar tudo e fica rolando. E a gente, com análise crítica, a gente consegue fazer você pensar. Tá? Quando a gente fica vacinado dessa embromação da CCB, esses jargões, quando você fica vacinado, você começa a enxergar qual é a mensagem que está por trás dessa mensagem subliminar. E eu vou colocar aqui o áudio para nós. Espera aí. Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Bom, não precisa deixar tão grande lá ele, né? Então vamos lá, vamos ouvir. Do irmão Luiz Carlos Príncipe, ancião que já serve a Deus nesta obra, tendo o primeiro ali em Viçosa, no estado de Minas Gerais, e ali ficou bons anos. Depois, por necessidade da obra, se mudou para a capital de Belo Horizonte, e lá ficou uns 5, 6 anos também, atendendo a obra de Deus como ancião mais velho daquele estado, porque Uma pergunta, e eu peço para vocês que estão assistindo, Marsola acabou de falar que o Luiz Carlos de Viçosa é o ancião mais velho do estado de Minas Gerais. Ele falou agora, né, que ele esteve lá na central de Belo Horizonte, servindo a Deus lá, porque ele é presidindo lá, porque ele era o mais velho daquele estado, o ancião mais velho daquele estado. Ele não parece ser tão velho, né? A não ser que Minas Gerais não tem anciões antigos, tá? Então, eu peço para você colocar nos comentários aqui, né, se lá no estado de Minas Gerais, qual foi o ano de ordenação desse Luiz Carlos de Viçosa, e se tem outro ancião mais velho, se tem outros anciões mais velhos. E aí nós vamos fazer a análise. Eu peço que vocês colocam aqui. Eu vou colocar o seu comentário no destaque, se for um comentário, né, que realmente você consiga trazer a informação. E nós vamos ver se o Marsola está mentindo ou não. Porque, gente, aqui no Brás, eles falam que são mais velhos e não são mais velhos coisíssima nenhuma. Tem outros anciões aí que são mais velhos do que eles, tá? E que estão ali presidindo. Então, eu queria saber se nesse argumento do Marsola, que ele acabou de fazer, se é verdade. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Ele fala que ele é o mais velho, ó. Marsola diz que o Luiz Carlos é o mais velho do estado de Minas Gerais. Se mudou para a capital de Belo Horizonte, e lá ficou uns 5, 6 anos também, atendendo a obra de Deus como ancião mais velho daquele estado, porque os que haviam mais antigos, o Senhor levou, e então foi passado o compromisso de atender o estado de Minas, o irmão Luiz. E assim ele ficou atendendo por esses 5 anos e pouco. E depois também veio a necessidade de orarmos a Deus e ver mais algum para atender a congregação, ao ministério da obra de Deus, que você não sabe, a obra hoje tem uma quantidade. Aqui o Marsola ele tá enrolando. Viu a necessidade, ele tá falando do Ministério de Minas Gerais. Aí ele tá dizendo que viu a necessidade de colocar mais um. Mais um aonde? Sabe? Fala as coisas pelo meio. Mais um, para colocar mais um aonde? Aonde que está faltando essa necessidade? Aonde que é para apresentar? Porque ele não quer falar, o Marsola, ele fica enrolando. Ele não fala que existe uma cúpula no Brás composta por
por uma quantidade X de anciões que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Existe a cúpula presidencial, ela é composta por 5 anciões, tá? Era composta por 3, agora são 5. Agora são 5 anciões do qual o Luiz Carlos faz parte. Entendeu? Então, ele não explica isso daí. Ele não quer que o povo saiba. Então, ele tenta enrolar aí, dizendo que o povo entende que está precisando de mais ancião na obra. Peraí, gente, esse camarada aí, o Luiz Carlos, já é ancião. Aí o Marcelo tá falando, mas porque está precisando de mais gente? Mais gente para onde? Né? Compor o quê? Vamos ver. Isso é só para vocês terem uma ideia como eles enrolam. Eles não são transparentes com o povo. O Marsola fez um discurso, falou, enrolou tanto, gente, 20 minutos, coisa que dava para ser dito ali em 3 minutos, em 2 minutos, se ele fosse objetivo, sincero com o povo, honesto nas suas palavras, né? Para isso eles têm que se expor, eles têm que falar a verdade. É esse que é o negócio, entendeu? Vamos ouvir o restante. De ancião muito grande, quantidade de igrejas também muito grande, e por todo o Brasil, e por 110 países temos a congregação, e sempre lá tem algum brasileiro, ou algum da nossa turma daqui, ou de outras nações, mas que falam o português e até outros idiomas até. Mas sempre tem irmãos nessas 110 nações. E Deus tem abençoado. Essas 110 nações, ele está querendo dizer que lá sempre tem algum irmão que fala o português. Não, Marcelo, você está enrolando. Na verdade, nestas 110 nações que você fala, que está a congregação, e ela tem uma representatividade pífia, na verdade, em todas essas localidades, o que você vai ver lá são brasileiros. São o povo daqui que vai morar para lá, e acaba compondo ali ministério, e os cultos praticamente são em português. Não estou falando todos, lógico, mas a grande maioria. Ou seja, isso prova a ineficiência da congregação cristã no Brasil de evangelizar, de falar com povos de outras nações, né? Então, quando ele está falando aqui, está em 110 países, e existe alguns lá no meio que é brasileiro, alguns não, Marcelo. Você sabe que só tem congregação cristã no Brasil lá fora, onde tem colônia brasileira, onde tem brasileiros no meio, né? Vamos ouvir o restante aqui. Pouquinha gente, às vezes, em algum país, mas a obra está se iniciando. Alguns que foram para lá trabalhar, outros, Senhor, por outras circunstâncias da vida, também foram parar nessas nações. E de lá começaram a anunciar e trouxeram a notícia de que queriam Santa Ceia, outros já queriam batismo. E assim a obra foi expandida por essas nações, além da Europa e Estados Unidos, que são os mais fortes. E assim Deus abençoou, está abençoando a obra. Então nós temos hoje uma quantidade de servos, irmãos, anciãos, nós temos hoje... Esqueci até de comentar, ele falou que os lugares mais fortes são Europa e Estados Unidos. Nesse comentário do Marsola, você percebe como a congregação não tem representatividade alguma lá fora. Pega o relatório. Dá uma olhada aí. O relatório aí, 90% do relatório, 95%, é tudo Brasil. Os Estados Unidos, pouquíssimas igrejas. Pouquíssimas. É óbvio, uma nação enorme daquela lá, né? Com mais de não sei quantos milhões de habitantes lá, 250 milhões, não sei até mais do que isso. Ia ter alguma coisa a mais, mas pouquíssimo. Europa, então, meu Deus do céu, que tem mais ou menos ali Portugal, e um pouquinho nas outras ali, bem assim mirrado. Ou seja, não tem representatividade lá fora. A congregação, na verdade, aonde ela tem um pouco de presença a mais, é aqui no Sudeste. É aqui Minas, São Paulo, Paraná,
Rio de Janeiro, esse canto aqui, rapaz, depois, a partir disso aqui, você começa a subir a região do Brasil, já começa a ficar lastimável a presença da congregação, né, no Evangelho. Vamos ver. Nilson, me ajuda aí. Quantos anciãos, Nilson? Quanto? 454. 4654. Então, queridos irmãos, esses irmãos aqui no Brasil, em outras nações também, e sempre precisa de um atendimento, precisa de irmãos atendendo os telefones, atendendo os reclamos. Precisa de irmãos no atendimento, precisa de irmãos atendendo o telefone. Você vê que ele está. O conteúdo é falar do ancionato. Ele está falando sobre ancionato. Aí ele está querendo dizer, irmão, tá vendo? A obra cresce, precisa de mais gente. Então, a mensagem que ele passa para o povo, porque é mensagem dupla, tá? É mensagem subliminar. Ou seja, a mensagem que ele quer que o povo entenda, por isso que faz essa camuflada toda, é que está precisando de mais ancião na obra, sendo que o camarada que está lá já é ancião. Não tem nada a ver esse discurso que ele está falando aí, né? Tá precisando de mais ancião. Só que por trás dessa mensagem, poucos ali que vão entender isso, ele está, na verdade, cumprindo algum rito formal, deve ter algum código, alguma regra na congregação, ele está atendendo um rito formal de que ele está apresentando mais um membro presidenciável. Ele está apresentando mais um ali, que vai representar a cúpula presidencial da civil. Mas por que ele não fala isso abertamente? Ele vai falando às escondidas. Ou seja, o que ele a mensagem agora aqui que ele está passando é que está precisando de mais obreiro. Tá? O camarada já é obreiro, meu querido. Eu não sei por que você está falando disso. Isso é para embromar as pessoas, né? Aí ele fala, está precisando de mais gente para atender telefone. Quem disse que ancião tem telefone? E ouvir o que é que se passa também, né? Não só nas nações, porque as nações praticamente não é o que dá muitíssimo problema. O Brasil é que tem bastante obra para atender em todos os estados, de maneira que nós temos uma quantidade de regionais por dentro do Brasil. Em poucos estados é que tem os servos nos seus estados com condições de atender nas reuniões, os casos que surgem, e eles também são muito submissos. São um grupo de irmãos aí dos antigos que eles esperam sempre por uma fala dos irmãos aqui de São Paulo, por alguma ajuda, por algum... Olha só o que ele está falando. Ele está falando que os outros anciões dos outros estados, ele está falando dos cabeças, tá? São muito submissos. Eles estão sempre esperando um conselho nosso aqui de São Paulo, né? Ou seja, em outras palavras, eu falei, eles abaixam a cabeça para nós e está sempre sob o nosso comando. É isso que você quis dizer, Marsola, mas você não vai falar com essas palavras, né? Vi de caso aí do, acho que é Pernambuco, né? Ou Paraíba, não sei. Não, eu acho que é Pernambuco. O ancião lá, o ancião boneco, né? Que é aquele que é marionetado pelos outros. Ele não quis assinar uma imposição de vocês, Marsola. Vocês quiseram empurrar goela abaixo. Ele simplesmente não quis aceitar. E aí vocês tiraram ele do ministério. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Que esse povo só é submisso porque vocês ameaçam. Eles vivem debaixo de um peso muito forte, um jugo, uma ameaça, que se não cumprir a sua vontade, a vontade do Brás, né, a pessoa perde o ministério. E eles amam o ministério. Eles amam. Então, isso aqui é uma fala hipócrita, porque você pega a fala do Marcelo agora, e aí você compara com a realidade, com o que acontece de verdade, é outra coisa. E aí é um discurso para a igreja de momento ali que está fazendo, para fazer o marketing da igreja.
o marketing de que lá tudo é perfeito, que os outros irmãos de fora são bonzinhos e eles abaixam a cabeça lá para vocês. Quando eles abaixam a cabeça é medo. É medo. E aqui o Marsola, ele vai misturar muito, tá? Eu quero que vocês entendam, irmão, que humildade não é submissão. Entenda isso. Pesquisa sobre o que é subserviência, na verdade. E ele fala submissão, humildade. Essas duas coisas não tem nada a ver com subserviência. O subserviente, ele abaixa a cabeça para você a qualquer custo, você esteja mentindo ou não, ele não tem coragem de se impor. E ele simplesmente torna-se seu servo. Então não confunda humildade com subserviência. Eu falei isso uma vez numa reunião para anciões. Aliás, em uma reunião com anciões, eu falei isso daí. Vamos lá. Uma explicação, alguma dúvida que tem, é uma submissão muito grande. Por isso que a obra de Deus vai bem, pela submissão que todos têm. Ninguém se considera grande. Todos se submetem a um conselho. Uns anos para trás, a Irmandade está... Olha, uns anos para trás, ele vai dizer o quanto que o povo era submisso, que é o que eu canso de falar aqui nesse canal, que a congregação ela tá afundada do jeito que tá, porque o povo acreditou em uma retórica da CCB que eles inventaram, e o povo até hoje vem aqui querer me criticar usando esses jargões mentirosos, dizendo que você não pode criticar, você tem que ficar em paz, entregar na mão de Deus, só pode orar, ou seja, tudo antibíblico, ou seja, é um ensinamento que eles inventaram que vai ao contrário do que a palavra de Deus ensina. Ou seja, eles fazem tudo ao contrário, eles ensinaram o povo, e o povo com medo se tornou submisso. Com medo, olha aí. Que tinha os servos que atendiam, como Miguel, Cristina, Bom Vitório, Bom Luiz Santos, é o que se destacavam entre os que mais atendiam a obra naquela época, no tempo deles aí. Mas, irmão, o Senhor foi levando um, levando o outro, e foram também surgindo outros que eram um pouco mais novos, e depois começaram a atender também. Vocês prestaram atenção de que aqui, sem querer, ele vai entrar no assunto. No começo ele está dando a entender de que está precisando de um ancião para atender telefone, que nem falou, né? Está precisando de mais gente para atender telefone, né? Porque está precisando de mais gente na obra, e agora ele está citando os antigos presidentes da Congregação Cristã no Brasil. Porque o foco desse assunto é presidência. Ele está falando sobre presidência, e aí depois, mais para frente, a gente vai levantar os questionamentos para a gente poder entender, tá? Aí eu vou falar um pouco do conhecimento que eu tenho e sobre uma determinada área, e eu já vou explicar para vocês. Enquanto isso, vamos continuar ouvindo aqui para ver o que o Marsola tem para falar. Dá na sua vez de atender a obra. Mas, irmão, sempre era 2 ou 3 por aí. Mas, irmão, depois que o Senhor levou esse... Você viu que ele não explica? Ele fala, mas irmãos, sempre era 2 ou 3 por aí. O que é esse 2 ou 3? Você percebe que o povo tá boiando ali? Do que você tá falando, Marsola? Que era 2, era 3? Eu não tô entendendo o que era 2, o que era 3. Porque por povo, existe os anciões do Braz, que é um conselho enorme, grande, e existe os outros anciões. Só que o que o Marsola está falando aqui, que ele não explica para o povo, é que, quando ele diz agora aqui, que antigamente era 2 ou 3, era um grupo de cabeças, 2 ou 3 anciões presidenciáveis. É isso que ele está querendo dizer. E é esse o foco do assunto. Ele está querendo dizer que agora vai ter mais um, que na verdade é mais 2, e eu vou explicar para vocês. Tá? O que o Marsola está falando, como que está o esquema até hoje? Hoje, né? Aliás, ontem, dia 2 de fevereiro de 2022. Como que é o esquema do Brasil? Eram 3 anciões presidenciáveis, os 3 cabeças máximos ali, que manda no resto, né? Que é Cláudio Marsola, Salvador Bueno, Hélio Bianco.
E agora? Agora entrou mais dois. E ele vai comentar, tá? Ele vai fazer um comentário aí. Que agora é o Davi Trevisan, né? Já está de bastante idade. E o outro, que é o Luiz Carlos de Viçosa. Vamos ouvir o restante. Os irmãos que tinham uma grande espiritualidade e uma benção muito grande com eles, Deus preparava que a gente encontrava na boca deles sempre a palavra da solução. E a obra sempre andou. Olha aqui, olha os absurdos que o Marsola fala. Para você ver que esses homens eles não têm temor algum, eles não conhecem Cristo nada. Ele fala que eles encontravam nestes irmãos que presidiam, como se eles estivessem numa áurea, né? Num cargo ali onde tivesse a unção de Deus. Ele fala que esses irmãos eram muito sábios, ou seja, esses mesmos que criaram esses monte de tópico absurdo, que eu canso de falar. Alguns vêm aqui e falam, mas a obra era boa, era nada. A congregação aceita desde quando foi criada, entendeu? E os piores tópicos que existem são os mais velhos, os antigos. Tá, mas aí ele fala, mas esses irmãos tinham um conselho, irmão, sempre resolviam um problema. A gente encontrava, você observa que essas pessoas é considerada referência como regra de conduta. Eles se baseiam no que o homem vai falar, eles não falam na Bíblia. Você observou? O Marsola, você vai ver, ele vai fazer esse discurso todo e ele não vai sequer mencionar a Bíblia, a palavra de Deus. Eles não consultam as escrituras para resolver um problema, para saber, esse problema que está tendo ali, lembrei, está escrito lá na palavra de Deus, assim, assado. Eu acho que é melhor a gente tomar esse caminho que aconselha a palavra. Você acha que não? Para eles é um guru, tem um guru lá que é chamado presidente da congregação, e esse guru, obviamente, todos os que passar lá, como ancião presidencial, eles vão ser considerados homens de magia, homens que tinham um conhecimento acima da média, e que não é nada, eles são igual o Marsola de hoje, igualzinho, tá? Ou seja, são homens que se você colocar eles para pregar a palavra hoje, você vai ver um monte de besteira saindo da boca desses homens. É a mesma coisa. Isso é fantasia. O CCB gosta disso. Fantasia, criar uma ideia de que eram expert, né? Eram gênios da fé. Mas o verdadeiro gênio da fé, eles sequer mencionam. Jesus Cristo, e para mencionar Jesus, tem que mencionar as Escrituras, e aí eles não fazem. Vamos ouvir. Uma submissão e todo unido como estamos até hoje. Mas só que a obra cresceu maravilhosamente. Hoje chegamos à conclusão que precisamos de mais servos, de um bom tempo de ministério para ajudar a atender as necessidades da obra. E a obra de Deus é assim. A pessoa vai atender a obra quando? Quando ele já está bem de idade. Quando ele já está para atender, aí eu não pode andar direito. Ele está querendo dizer atender a obra, presidir sobre alguma região, tá? Irmão, porque aí quando ia atender, porque é vocês que criaram isso, meu querido. Vocês que inventaram esse negócio aí que para vocês, irmão, sabedoria tá na cor do cabelo do camarada. No final de tudo aqui do discurso, o Marsola exalta isso. Ele fala, olha aqui, irmão, só cabeça branca. Ou seja, o conhecimento das escrituras, ele nem lembra disso, ele sequer fala sobre isso, né? Então, para o Marsola, é o seguinte, ele está falando agora que, mas quando ia atender já estava cansado, velho. É culpa tua, tá? Ele está querendo fazer alusão ao Euclides, que eu falei agora, o Luiz Carlos. Ele não é tão velho igual os outros. Ele tem uma idade, assim, comparado à nossa, ele é mais velho. Só que não é um idoso, bem idoso, que nem esses homens que estão aí no Brás. Parece que perceberam isso e falaram assim, vamos pôr alguém um pouco mais novo, né, para estar tocando. Por isso a minha desconfiança quando o Marsola falou que ele é o mais velho, ancião mais velho de Minas Gerais, tá? E mais uma vez eu reforço, deixa
o seu comentário aqui embaixo. Você que é de Minas Gerais e conhece o ancião, que tem uma ordenação mais antiga do que o Luiz Carlos, por favor, coloca aqui e nós vamos poder dizer se o Marsola mentiu ou não. Ok? Então vamos lá, segue aí. Não pode subir a escada, a voz já embarga. A pressão já está alta, a diabetes já chegou, o coração está disparando. Quando chega, já está bom. Desculpa falar, que eu também estou no meio. Então, isto é. Então, se fosse colocado, mas isso eu estou falando assim, no sentido amigo, se fosse colocado mais novo, atenderiam mais, mas a obra de Deus, ela necessita de homens com vivência, com exemplo de vida, com um passado bom, família boa, as contas em ordem, um testemunho firme, para poder presidir. Para poder presidir. Você prestou atenção que a preocupação dele é presidir. Volto a chamar a atenção no que ele acabou de falar. Ele menciona o que precisa ter para presidir. Ser uma pessoa legal, ter família. O que mais que ele falou aí? Falou outras qualidades, outras coisas, né? E sequer eles se preocupam. Ele não falou ter domínio das escrituras. Ter conhecimento. Por quê? Primeiro, ele não falou isso porque ele sabe que lá ninguém tem. Então, ele não vai falar isso porque senão ele dá um tiro no próprio pé. Segundo lugar, é a prova de que a congregação não se preocupa com conhecimento bíblico. Eles não estão preocupados em transferir para o povo conhecimento sobre graça, salvação, conhecimento sobre o evangelho. Eles não têm. Aqui, ele apontou outras coisas como pontos de aptidão. Tá? Se tem conhecimento bíblico ou não, ele nem lembrou disso, isso não faz muita questão. Porque na congregação cristã no Brasil, as pregações não são baseadas em conhecimento bíblico. São profecias e profetadas. Tá? Então, por isso que eles não se preocupam com isso. Você observa que na CCB, para você ser apto a presidir, para ensinar o povo, você não precisa conhecer Bíblia, meu amigo. Você precisa ser bonzinho, humilde, subserviente, quietinho na sua. Olha as qualidades que esses homens enaltecem para ter ministério na congregação. Vê se tem cabimento isso. É lamentável, né? Vamos lá. Para poder atender. E esses aonde nós vamos achar? São os mais antigos. O fato é que o senhor um dia me deu uma explicação, cheguei à conclusão e falei para as mandadas, as mandadas é uma coisa, viu? A gente quando fica bom mesmo para atender, e bom mesmo para viver com a família, e entender bem a esposa, e entender bem os netos, nós já estamos indo embora. Quando a gente fica bom mesmo, né? Bom mesmo para entender a esposa, para entender os netos, é porque nós já estamos indo embora. Faz questão de fazer aquilo ali para dar uma mexida. O Marsola, ele mexe bem o tom de voz, ele trabalha o tom de voz, porque eles sabem que pelo tom de voz eles tocam na pessoa. Se a pessoa não estiver vendo esse malabarismo todo que eles fazem, ele fica preso nisso. E aí, quando ele está preso nesse engodo, ele está hipnotizado, esse tom de voz faz muito efeito no coração deles. Muito efeito. Então, mais uma vez, o Marsola está falando que tá bom mesmo. Eu não estou falando bom de conhecimento bíblico, de ter discernimento. Ele está falando quando eu compreendo minha esposa, eu compreendo meus filhos, quando eu compreendo os meus netos, aí que tá bom. Vê se tem cabimento um líder cristão que deveria estar falando só do evangelho. Paulo fala, meu único assunto é evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo. E esses homens, é o único assunto que não fala. Agora, como é que pode dizer que é uma igreja cristã e que segue Jesus Cristo se ela sequer
tem prazer, ou os líderes que nem está falando aí, não se importou em mencionar a Bíblia em momento nenhum como um ponto favorável para a pessoa que tiver conhecimento para poder instruir o povo. Vamos lá. E não é outra coisa, gente. Todos que estão aí dando esse mesmo testemunho. A compreensão, a mudança, ser tolerante, uma pessoa de um equilíbrio em tudo, decidir da melhor forma, a hora de esperar, a hora de ter paciência, a hora de falar, é o tempo que traz. Ninguém consegue antecipar. Tem pai que quer ensinar o filho a ele ser adulto quando tem 10, 12 anos. Não vai dar certo. Não chega nunca. Vai sofrer, vai penar, e o molequinho vai fazer todas essas artes dele. Não adianta. E se segura na criança, costuma dizer, se aí não teve infância. Depois de velho, vai, que casou, diz, agora eu vou andar de short, agora eu vou pôr camiseta, agora eu vou comprar a moto que o pai não queria. Não tem jeito, a vida é isso. A vida é isso, queridos irmãos. Estamos falando de um exemplo de vida nosso. Então todos nós somos assim. A vovó fica mais tolerante, né, vovó? Se bem que a vovó já são mansa, já é um doce. Irmão, a volta que esse homem dá, rapaz. Ele fala da vovó, ele fala dos netos, ele fala um monte de coisa, mas não tem coragem de entrar no assunto e ser direto com o povo, ser claro. É por isso que o irmão da congregação, eles têm mania de sair inventando história por aí. Por quê? Porque lá não se fala diretamente com o povo. Às vezes acontece coisa séria que abala a igreja inteira, arranca alguém lá do ministério. Eles não vão falar o que aconteceu e o povo fica inventando história. Igual aqui, ó, ele tá falando isso, ele fica dando essa volta, rodeando, falando da vovó, dos vovô, dos netos. Quando fica bom para entender as crianças, para entender os netos, ele fica rodeando e de vez em... Aí você não percebe que nessa embromação ele entra com assunto-chave e sai. Ou seja, a pessoa cansa e quando ele fala do que é importante, a pessoa nem percebe mais. Que foi em alguns momentos, ele falou, olha, lá no passado tinha 2 ou 3. 2 ou 3 o quê? Ele faz questão de não explicar para você o que é esses 2 ou 3. Ele faz questão, isso aí faz parte, justamente para fazer uma mensagem subliminar. O que é uma mensagem subliminar? É uma mensagem que você não vai perceber, mas por trás daquele discurso tem uma mensagem que para alguns que sabem o que está acontecendo, vão entender. Então, é uma mensagem subliminar, ou seja, ela não é para ser facilmente entendida pelos leigos, mas para alguns vai ser entendida. Porque alguns são esses alguns que estão a par da situação. Entendeu? Então, ele está falando ao mesmo tempo para um grupo, que é uma elite que está ali, está conversando e tal, e para aquela massa toda ele está passando aquela imagem, né? Do bonzinho, ele fala da vovó, do vovô, né? Ele fala essas coisas para o povo olhar para ele e falar, ai, que bonzinho, Marcelo, ai, que lindinho, né? Não tá nem enganando nós, assim, mudando discurso, né? Desviando do foco, olha que lindinho. Vamos lá. As vovós já são um doce, mas na medida que o humano vai andando, ela põe essas irmãzinhas novas tudo para mudar. Sabe demais, conhece muito. Então, queridos irmãos, o ministério também é isso. Então, quando vai apresentando, vai surgindo esse irmão, às vezes não ficam muito tempo. Não pode ficar. O Dom Miguel, por exemplo, ficou 25 anos. O Dom Miguel ficou 25 anos. O Vitória ficou lá também uns quase 30 anos, ou 25 também, por aí. Tá falando da presidência. Você entendeu a embromação do homem, irmão? No começo, o que dava a entender é que estava apresentando alguém para ancião. Porque tá precisando de gente na obra, irmão, para atender telefone. E agora, aqui na frente, o CCBano já tá todo atordoado, ele não tá percebendo mais nada. Aí ele cita até alguns anciãos presidenciáveis e fala que ficavam muito tempo e
e que não era... Ele balanga pra lá e pra cá, ele fala que não é bom, depois ele fala que é bom, porque já estavam de idade, então precisava ser apresentado antes, ao mesmo tempo fala que é o Marçolla, ele vai e volta nos seus pensamentos, gente, ele não tem uma posição firme, é um homem que vai e muda de fala, daqui um pouco ele fala em outro culto, outra coisa diferente, não dá para confiar. Vamos lá, ó, vamos ver. Mas os dois que presidiram mais, os dois que mais Deus se serviu deles no púlpito e na palavra e na administração da obra. Os ensinamentos que Deus dava para esses irmãos era coisa maravilhosa. Olha só, os ensinamentos que Deus dava para esses irmãos era coisa maravilhosa. Não é os ensinamentos de Jesus, irmão. Você prestou atenção? Eles honram e glorificam mais os homens só porque eles amam tanto o cargo do ministério de ancião, irmão, que o cargo de ancião presidente é o máximo, como é que fala? É o sumo sacerdote. Então, eles criam a ideia de que esses homens que ocuparam o cargo de presidência, eles tinham uma sabedoria fora do comum. Eles tinham um entendimento e uma inteligência que não se via igual. A ponto deles exaltar tanto esses camaradas que sequer eles lembram que Jesus Cristo foi o único e grande mestre que nos deixou todos os conselhos e os ensinamentos pertinentes ao reino de Deus. Você observa, isso é idolatria, pessoal. Esse povo ama o ministério, eles amam. Tá? Você pode ver aí, você vai na reunião de mocidade, o que mais tem é profecia que você vai ter ministério. Né? Então, nesse caso, tá, ele está falando desses homens, porque esses homens ocupou o ponto máximo da congregação. Então, quando ele ocupa o ponto máximo, para valorizar esse ministério tão alto, o que eles têm que fazer? Eles têm que criar essa ideia e essa pecha de que esses homens eram iluminados. Só que presta atenção, irmão. Foram esses homens que assinaram, e oxalá que eles que criaram os tópicos absurdos da CCB. Como é que você vem me falar que esses homens, que cria esses mesmos homens que ele falou, Miguel Spina, que era daquela época, que criou aquele tópico de 1961, dizendo que não se deve considerar outras pessoas de outras igrejas como irmãos na fé. Presta atenção, irmão. Como é que essa pessoa que redige esse tipo de tópico, você pode dizer que ele é sábio? Como é sábio no evangelho? Como é que você pode dizer que uma pessoa dessa tem luz de Deus? Ou um desses outros anciões que fizeram aquele tópico de 1971, dizendo que não podia estudar as escrituras, ou outros aí em 84, né, e outros anos aí também que disseram que a televisão era do diabo, são esses aí iluminados que ele acabou de falar, a sabedoria que eles tinham era maravilhosa, irmão. Como eu fico imaginando esses homens sentados num trono como um guru, tipo um Buda, e eles indo lá ouvir a sabedoria dele. Isso é idolatria que não tem tamanho. Não tem, não sabe, não cabe. Eu vou falar que não cabe. Falar que nem os palavreados que o Marçolla usa, tá? É lamentável, pessoal, mas é isso aí, tá? Eles desprezam Jesus Cristo como o nosso grande conselheiro, como a maior sabedoria revelada entre os homens é Cristo, tá? Eles desprezam, exaltando a criatura acima do seu Criador. Já viu que pesado é isso aí, irmão? Mas é verdade. Vamos ver. Tudo tinha solução. Nada errava. Nada contemplava. Tudo tinha solução, nada errava. Você percebeu o grau de cegueira e de idolatria? Olha só, pessoal, que absurdo. Ele está falando que esses homens que ocupavam esse cargo sênior máximo, esse cargo de sumo sacerdote praticamente, eles nada erravam. Tá? Tem prova documental, esses documentos que vocês fizeram aí, esses tópicos, prova, erraram e muito e feio. Não é errozinho, errou, é um errinho normal. Não, é erro brabo. É caminhão atropelando.
Eu citei algumas heresias bravas da CCB aqui. Se for esses homens que ele chama de iluminados, quem criou esses tópicos? Havia uma submissão, também o povo era menor. E também, muito, naquele tempo havia uma humildade e uma submissão na Irmandade. Naquele tempo havia uma humildade e uma submissão da Irmandade. Da onde você tirou que submissão é um como é que eu falo? É um adjetivo para falar que você é um bom cristão. Outra coisa que eu cansei de falar aqui para vocês e vou repetir. Humildade e submissão, não confunda isso com subserviência. O que é subserviência? Eu sei que você está fazendo uma coisa errada, mas eu temo você de tal forma que eu continuo ali, mesmo sabendo que está tudo errado, eu tenho medo e eu continuo. Isso é subserviência. Porque todo mundo sabe, os irmãos do ministério sabem que se discordar de vocês, do Braz, eles são arrancados do ministério. Vocês já fizeram isso várias vezes. Vide Samuel Trevisan, de Jandira, né? Que vocês ignoraram ele por muitos anos, eles apresentando nomes para ser ordenado ancião, vocês ignoravam eles demais, ao ponto de fazerem com suas próprias mãos. E isso não foi tolerado por vocês. Vocês vêm querer falar, dar exemplo do que é ser humilde e submisso, e vocês sequer tiveram paciência para lidar com eles, e virou esse racha feio que tá aí. Isso é tudo embromação, Marçola, que vocês estão fazendo. O que você está falando, esse seu discurso é pura embromação. Porque hoje a pessoa acaba de batizar, já quer empregar, já quer mandar, já acha errado, e olha aqui na Bíblia o que tem. É isso aí, é diferente. O mundo hoje é outro, a situação é outra, o comportamento humano hoje é outro. Tem professores de tudo quanto é jeito. O comportamento hoje é outro, porque ele sabe que a gente está questionando. Aí ele vai falar aqui, ó, tem professores, vamos ver. De outra maneira, tudo sabe, mas não sabe a obediência, às vezes não sabe a humildade. Ó, tem um monte de professor aí, tá falando de nós, né? Mas não sabe a obediência, não sabe. Eles só sabem falar isso. Se você questionar algum ancião, perguntar algo, ele vai dizer na hora que você não é humilde. Porque humilde para ele é não questionar. É quando você não questiona nunca. Isso é ser humilde. Isso não tem nada a ver. Humildade é quando você reconhece o seu lugar e você reconhece também a superioridade da outra pessoa. Eu falo a superioridade não de hierarquia, mas quando você sabe que a pessoa ela tem uma vantagem em você, que ela tem um conhecimento a mais em determinada coisa. E você reconhece isso. Você reconhece as suas limitações. Você reconhece as suas fraquezas. Isso é ser humilde. Agora, baixar a cabeça para outra pessoa, né, por nada, mesmo que eu esteja certo e a pessoa esteja errada, isso não é humildade e nem submissão, isso é subserviência. Uma palavra que encaixa perfeitamente nos CCBanos todos. Vocês são subservientes ao Braz, tá? Só que você não fala isso, Marçal, né? Vamos lá. Ou não sabe que servir a Deus é ser humilde. Não sabe que o servir a Deus é perdoar. Ainda não aprendeu que tem que ter paciência. Ele falou que servir a Deus é perdoar, mas você falou na tribuna que vocês não perdoarão. Ó, Deus pode até ter te perdoado, tá? Você disse para nós que ele te perdoou, ótimo. Fica até contente, mas fica para lá. Foi exatamente isso que você falou. Ó, mas aqui você não configura mais. Você sabe o que caracteriza essa prática que você disse no dia 5 de setembro de 2020? Significa que vocês não perdoam, Marçola. Então esse seu discurso de agora, o que você está falando aí, nesse momento, ele é falso, enganoso, mentiroso. Vocês são falsos profetas. Vocês estão enganando. Você está aí agora fazendo esse discurso, embromando e enganando as pessoas.
Vamos ouvir. Aprender que tem que viver bem com a família. Então, estamos falando isto pela juventude que vem vindo e os novos que chegam. Mas louvado seja Deus, nós temos uma irmandade muito até obediente. Quando tem alguns, desse modo que eu falei que nos entristece, irmãos, é algum, porque no passado nem isso tinha. Você viu aí, pessoal? Que triste. Eu vou voltar aqui para vocês um pouquinho. Hoje tem alguns aí que fala, questiona a gente, mas no passado nem isso tinha. Olha como eles são saudosistas do tempo em que eles falavam o que queria e ninguém questionava. É isso que ele está falando. Em outras palavras, é isso. Em outras palavras, ele disse aqui, ó. Só que antigamente ninguém nos questionava. Hoje estão aí questionando. E ele está achando ruim. Vamos ouvir, quer ver? Ó, eu vou voltar só mais um pouquinho aqui, que é para vocês ouvir de novo. Pela juventude que vem vindo e os novos que chegam. Mas louvado seja Deus, nós temos uma irmandade muito até obediente. Quando tem alguns, desse modo que eu falei que nos entristece, irmãos, é algum, porque no passado nem isso tinha. Então, ora, vendo essa necessidade de mais servos, pela imensidão, pela quantidade de regionais que abriu. Quantas regionais abriu Minas Juiz? Hein? 37 regionais. Há pouco tempo atrás tinha 4, 5 ou 6. Para 37. Cadê servo para estar nessas 37? Cadê irmão que tem envergadura para dar conselho para os seus irmãos? Ó, cadê irmão que tem envergadura para dar conselho para os irmãos? Que envergadura é essa você acha que ele tá reclamando que tenham? Você acha que o Marcelo está falando que envergadura é alguém que tenha domínio nas escrituras, que consiga transmitir ao povo a mensagem do evangelho, os conselhos de Jesus que está na Bíblia, os conselhos dos apóstolos que estão na Bíblia? Você acha que ele está falando sobre isso? Você acha que ele está preocupado? Essa envergadura que ele fala é um camarada que manda em todo mundo, que tem cabeça branca e que já é antigo, ou seja, são qualidades humanas que a própria congregação definiu, né, como medidor para entender quem é que tem envergadura e quem não tem. Lamentável, né, pessoal? Você vê que são vazios. Esses homens não conseguem nem falar um discurso básico desse, sem deixar o evangelho de lado. Eles não conseguem. O evangelho nunca aparece. Tá? O evangelho, se observa aí, você vê em momento algum, ele fala ou menciona que a pessoa deva ter pelo menos um conhecimento da palavra de Deus, do evangelho de Jesus. Eles não ligam para isso. Depois que eu venho aqui e falo que a congregação cristã no Brasil não fala do evangelho, não fala de Jesus, ela não é uma igreja cristã, ela é uma igreja judaica, que ela só fala de Deus, e ela tem um sistema de adoração muito forte, mas ela não tem conhecimento algum. Por isso que ela está sendo enganada desse jeito, né? Enganada que eu falo, ela está lotada de heresia e ela não pode ser considerada. Se você fizer uma análise fina na congregação, você vai falar, não, ela não é cristã, essa igreja, ela não pode ser cristã. Como eu já falei em vários vídeos, tá? Vamos ouvir o restante. Cadê o irmão para pregar a palavra e exortar os seus irmãos? Cadê o irmão que tem condição de apacentar o ministério? Para apacentar a igreja, nós temos um número de grupos de anciãos, muito, bastante, para a verdade, mas para atender o ministério, não é todos. Então, o peso da obra é bastante grande, é imensa. Peso da obra, tudo compromisso humano. Compromisso com material de construção e compromisso com quantidade de pessoas que vai estar servindo eles.
peso da obra para ele é isso. O peso da obra para ele, em momento algum, é falar que nós temos um missionário agora lá, vamos pôr o nome de um país, no Líbano, ou qualquer outro lugar, que ele está sofrendo lá. Nós estamos ajudando ele, né, porque lá eles estão passando fome, mas o servo de Deus está lá encarando, servindo, evangelizando, né? E isso vai criando nele uma envergadura, ou seja, um homem que está experimentado no sofrimento e que não abandona o evangelho de Jesus. Você acha que é isso que ele está falando? É lógico que não. A envergadura dele é você estar por aqui, você conhece aqui tudo aqui, você ficou velho na região e simplesmente você agora manda em tudo. Manda em tudo, é um homem que fala e que todo mundo obedece, né? Se for uma região onde ele consegue levar impulso de ferro e não dá problema nenhum lá pro Brás, para eles isso é envergadura. Então, irmão, alguma coisa, até falando assim, puxando para nós, sendo bem consciente, até algumas coisas escapa de ser olhado melhor, por causa de falta de tempo, está aqui, está lá, ou irmãos. Até nós escapa, irmão, a gente não tem tempo, a gente escapa, ou seja, acabou de falar aí que erram, que faz coisa errada, escapou, que são omissos, isso pode ser muita coisa, esse negócio de escapa. Poderiam até ajudar. Alguns têm, mas não se dispõem. Outros querem, mas não têm. Glória a Deus. Outros se desejam, mas não são. Outros questionam, outros têm a presunção. Quando ele fala de questionar, ele já muda rápido e fala presunção. Ele focou nesse negócio de que quem critica é presunçoso. Ele vai entrar no assunto de Davi. Quando ele percebe a bobagem que ele vai falar, que ele mesmo vai se condenar, ele muda de assunto, ele esquece Davi, ele nem termina, ele não conclui o raciocínio, né? Vocês vão ver agora, tá? Que os irmãos de Davi eram os escolhidos para estar no campo de batalha. Que significa o quê? Esses homens que estão aí de ministério. Davi sequer foi chamado para a guerra, sequer tinha nenhum cargo, não era nada, ele era uma criança que foi lá. E os irmãos chamou Davi de presunçoso, atacando os irmãos, ou seja, aqueles camarada covarde. Marsola está usando o argumento dos covardes para atacar aquele que não tem ministério, mas que tem capacidade de enfrentar ou que tem o dom. Ou seja, foi um tiro no pé. No caso, são as pessoas que não têm ministério e que têm muito mais cacife do que eles. É isso. Vamos ouvir. Presta atenção no que ele vai falar. Deseja ser aqueles que têm propósito de ser. Presunção mesmo. Onde há pretensão, aqueles que têm pretensão na obra, irmão, é um transtorno. Veja que os irmãos mesmo. Quem tem pretensão na obra é um transtorno. Olha a bobagem que ele está falando. Se o próprio apóstolo Paulo elogia quem tem desejo ou quem tem a pretensão de querer um ministério, né? Porque Paulo fala, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vale lembrar que esse desejar não significa que Deus prometeu dar bênçãos. Tem gente que mistura aí desejo, eu desejando, com o profeta prometendo dar o que vai acontecer. Isso é outro assunto, tá? Mas vamos ver, ele vai falar agora dos irmãos de Davi. Presta atenção. De Davi, quando viu Davi chegar no campo de batalha, Eliabe e os outros, disse que viu Davi trazendo queijo para o rei, disse, eu sei da tua presunção. Você está vindo aqui para querer entrar na guerra, para ser soldado, você não é. Disse, eles não queriam que Davi fosse lá, por causa da presunção. João escreve lá nas cartas... Mudou para João. Observa, Davi queria ser alistado, mas não era. Ou seja, os irmãos eram, Davi não. E os irmãos chamou ele de presunçoso. Mas quem é que tinha condições? Quem é que tinha o dom?
e foi e derrotou aquele que não era. Você viu o que ele acabou de falar? Mas não era, Davi não era, ele queria ser, mas não era. Só que quando ele percebeu, Marsola, percebeu que o que ele está dizendo é um tiro no próprio pé, ele não explica, ele simplesmente muda e vai lá para João. Ele vai falar de João. Ele não explicou. Por quê? A explicação é simples, a explicação era que ele se autocondenou. Ou seja, existem irmãos que não é ancião, que vocês chamam de presunçoso, mas que tem condição de fazer o trabalho que vocês não sabem fazer. Simples assim. Quer ver? Vamos botar só mais um pouquinho aqui para vocês ouvirem novamente, ó. No campo de batalha, Eliabe e os outros disse que viu Davi trazendo queijo para o rei, disse: eu sei da tua presunção. Você está vindo aqui para querer entrar na guerra, para ser soldado, você não é. Disse, eles não queriam que Davi fosse lá, por causa da presunção. João escreve lá nas cartas dizendo, aqueles que querem. Os irmãos não queriam que Davi fosse. Vocês encontraram muita gente com dom e vocês não quiseram que elas fossem. Por quê? Vocês sabiam que iam destacar mais do que vocês. Porque tinham um dom. Vocês não têm um dom. Entendeu? Tiro no próprio pé. Vamos ver. Que é presunçosos e quer ter o primado. Quando nos dias de Cristo, ele também, o Senhor disse para João, fica aqui até que eu venha. Os outros disseram, então esse não vai morrer. O Senhor disse, não é que ele não vai morrer, eu quero que eles fiquem até que eu venha. O que te importa a ti? Quer dizer, queriam saber o lugar. A mulher, a mãe dos filhos de Zebedeu falou, mestre, vou fazer um pedido. Coloca um filho meu na tua direita, outro na tua esquerda. Presunção, pedindo cargo. Não pedia essa nossa mãe, o cargo. Não tem nada a ver o assunto. O camarada faz uma ginástica terrível para poder bater nas pessoas que têm desejo, cara. Para que vocês vão fazer isso? Você sabia? Eu vou explicar. Eu vou ensinar uma coisa para você, Marcelo, para você ver a tamanho da besteira que você falou. Você sabia que o dom de Deus, ele opera pelo prazer e pelo desejo da pessoa? Porque quando você tem dom, se é Deus quem te deu, ele dá o amor e o desejo por aquilo. E o amor e o desejo é quem vai fazer com que você se aperfeiçoe naquilo lá. Vou te dar um exemplo. Quando Deus dá o dom da música, ele não chega lá e pimba, a pessoa está com o dom da música da noite para o dia. Ele põe desejo e prazer. Então a pessoa aprende sem sentir ruim ou cansativo. Porque quando a coisa não é cansativa e ela é prazerosa, que é o amor em fazer aquilo, você vai fazer aquilo além do horário estipulado pelo professor, você vai treinar a parte, você vai, e até que você vai ficar bom no negócio. Expert. Mas você inventa essas coisas, Marsola, e são coisas antibíblicas. Eu não pode falar essas bobagens. E a obra, saibam todos disso. Todo servo que é chamado para atender a obra não é chamado para desfrutar, se alegrar, se divertir e ter uma vida confortável. Todos que são chamados para sofrer. Glória a Deus. Veja que isso passou com Paulo e passou até com Cristo. Quando ele ressuscitou no caminho de Emau, ele disse para os dois para que ela fugir. Você porventura, vocês vão saber que o Cristo havia de vir, morrer, sofrer e depois ressuscitar. Vocês não sabiam que era isso? Ele falando depois de ressuscitado. Quando ele mandou chamar Paulo para o ministério, ele disse, vai lá, Daniel, põe a mão na cabeça dele, ele vai cobrar a vista, e eu lhe mostrarei quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Pelo que Paulo na sua vida não falou. Não dá nem para comentar, pessoal, que ele saiu totalmente do assunto, tá distorcendo tudo, entendeu? Tudo isso para falar. Vocês não sabem que é um tiro no próprio pé, vocês desestimulam a pessoa entra em crise, ela entra em choque nessa igreja, porque ela vai para os cultos, é promessa de ministério, não porque o Deus tem uma obra na sua vida e que Deus vai te usar nessa terra e bibibi, bababá. Aí chega num culto desse aí, você tá batendo nas pessoas que desejam o ministério,
E por que isso? Por nada. Eu não sei de onde você tira isso. Da onde você tira isso? Será que é medo de vocês formar novos... Como é que fala? Novos hereges aí, falando esses monte de heresia? Então, vocês são o chefe disso, né? Os que falam mais bobagem. Vamos... Não contou milagres. Paulo não contou milagres. Paulo disse, eu vou contar os meus sofrimentos. Passei cadeia, sofrimento, fome, frio, naufrágio, cadeia, chibata. Servo de Deus é para isso. Incompreendido, desprezado. Mas não pode desprezar. Chora, mas não pode fazer o outro chorar. Então... Discurso bonito, né, gente? Bonito, mas você sabe que na realidade não é nada disso. Que quem é apresentado no ministério está sendo apresentado para sofrer, para chorar pelo povo. E você sabe que não é nada disso. Eles estão ali simplesmente pela glória do púlpito, para ser afamado, para ser famosos, e não tem nada de chorar pela igreja, não tem nada de... poucos, né? Deve ter alguém aí, lógico que deve ter. Tem homens aí que são sinceros, tá? Mas é óbvio que são muito poucos. Nesse perfil, para trabalhar na obra, só vai bem quem? Aquele que Deus escolhe. Quem é escolhido por Deus, aguenta. Quem não é escolhido, Paulo mesmo escolhido por Deus, ele chegou a um ponto de gritar e disse, ai de mim, se eu não fizer a vontade dele, eu já tive na mão dele, ele já me pegou, eu sou prisioneiro dele hoje. Irmãos, a obra de Deus é isto, e tudo. E se fôssemos despejar o que tem, é muito, muito, muito. Ainda não pode procurar e nem desejar dinheiro e benefício de ninguém. Venha na igreja, contribua para a tua parte, o que Deus te der. Contribua, mas daqui não se leva nada e nem se tira nada. Ninguém... Em outras palavras, você viu, ó, irmão, aqui é assim assado, né? Mas venha, traz a sua parte, traz a sua coleta, mas aqui você não tem direito a nada. Essa é a mensagem que o Marsola passou para você, nu e crua. Lógico que ele não vai passar para você bem assim, detalhado, como eu falei. Ele vai dar uma ajeitadinha ali, mas a mensagem é essa, observa, vamos ouvir de novo, ó. Pode trazer aqui sua coleta, mas aqui você não tem direito. Eu sou prisioneiro dele hoje. Irmãos, a obra de Deus é isto, e tudo. E se fôssemos despejar o que tem, é muito, muito, muito. Ainda não pode procurar e nem desejar dinheiro e benefício de ninguém. Venha na igreja, contribua para a tua parte, o que Deus te der. Contribua, mas daqui não se leva nada e nem se tira nada. Ninguém aqui é assalariado. Aqui o dízimo, que pode falar que é a coleta nossa, ou coleta o dízimo, existe aí uma contribuição. O dízimo é aquilo que é taxado, imposto, e o povo cobra. A coleta não. Se sente de dar, você dá a coleta. Se não sente de dar, não dá. O que não pode fazer é isso, deixar de congregar por causa de não ter dado uma coleta. Aqui é lugar de benção, não é lugar de tirar a pele da você. Então, aí veio o CCBN e falou, mas você está criticando, é errado criticar. Olha aí o Marcelo descendo um cacete nas outras igrejas, falando que lá as ovelhas são escalpeladas. Ai, meu Deus, Marcelo, mas é cada uma, rapaz. Vamos ver.
Voltando ao número de servos, havia o Luiz, Miguel, Vitório, eram os que mais atuavam à frente da obra. Mas chegou o dia, o Senhor levou-me o Miguel, um ano e pouco depois foi o Vitório, um ano e pouco depois foi o irmão Luiz, aí veio o irmão Basílio, depois o irmão Basílio veio o irmão Jorge, o João Santinho, e a obra está andando. Agora, eles eram em 3, só que agora... Ó, eles eram em 3. Ele fala que junto com esse cabeça, com esse nome dessas pessoas que ele citou, na verdade tinham mais 2. Ele acabou de falar, na verdade eles eram em 3, né? Tinham sempre 3. Agora nós vamos dar um upgrade, a gente vai sair de 3, agora nós somos 5 anciões presidenciáveis, que é os que mandam lá, tá? Detalhe, se for conforme a regra do Brasil, a presidência da associação, que é uma associação, tá? Ela é uma associação do terceiro setor. O que está acontecendo? Deve estar acontecendo lá, porque agora é lei, né? Eles devem estar tendo uma reunião para fazer uma votação, porque como agora é cargo votado, porque é lei, é isso que eu estou falando, porque é lei. O Marsola não pode ficar na presidência, tem um tempo limite aí de anos, tá? E de reeleição também. Eu acredito que é só mais uma reeleição. Não pode ser acima da eleição majoritária do país, né? Então, deve estar havendo essa transição. E nesse mesmo momento, eles devem estar reformulando a diretoria. E aí eles vão colocar aí mais 2 pessoas, e o Marsola vai até citar aí, os nomes é o dele, o Salvador, Hélio Trevisan, Davi Trevisan, e agora o Luiz Carlos de Viçosa, né? Então, ele deu essa enrolação toda, grande enrolação, para dizer, nós somos em 3 anciões presidenciáveis, estamos fazendo alteração, vamos ser em 5, e agora esses 2 anciões que estão fazendo parte, né? Que ele fala o nome dos 2. E fez essa embromação toda. E o CCBano sai daí perdido. Você pergunta para ele lá fora o que foi que você entendeu, ele não sabe explicar. Ele sabe explicar que o Luiz está sendo apresentado para o ancião do Brás. Só isso. Agora o Senhor nos guiou, e em vez de termos 3 irmãos, vamos ter 5. Em vez de ter 3 irmãos, agora vamos ter 5. E eu quero fazer menção ao que ele falou agora. O Senhor nos guiou. Quando é que vocês vão parar de falar isso, Marcelo? Quando é? Porque se der coisa errada no futuro, nós vamos fazer vídeo de crítica e colocar isso para todo mundo ouvir. Tá mais uma vez aqui, ó, ele falou que o Senhor guiou eles a fazer tal coisa e tá o resultado aí. Por que eles fazem isso, pessoal? Para tentar manipular o povo, para o povo acreditar que é Deus quem está fazendo isso. Então, nessa hora, o povo que está ouvindo essa exortação do Marsola, o Marsola está passando a ideia para o povo o seguinte: olha, essa alteração que está sendo feita não é nossa, isso é o próprio Deus quem está fazendo. É isso. E não é Deus, são eles, né? Porque um monte de decisão que eles tomam aí que são tudo errada. E se um dia Deus apontar, até o 6º será. A hora que tiver alguém pronto, o lugar está aí. O que precisa é dom de Deus para trabalhar. Não, ainda é pouco. Eu ainda hoje estava conversando com o Davi, contei alguns casos que precisa atender, e falei umas meia dúzia de viagens que precisa ir. Eles eram mandados não ver, congregando aqui, não ver congregando lá. Pode estar tranquilo que nós estamos em alguma sala por aí. Detalhe que eu quero falar aqui é o seguinte: ele falou que o que está preparado mesmo, que tem condição, são 5. São 5 anciãos. Olha o absurdo que esse senhor falou. No dia que aparecer alguém preparado, tá o cargo aí. A gente coloca mais um, vai ter 6. O que ele está querendo dizer com isso? Que esses homens aí, anciões,
que estão em antigo, no discurso do Marsola, não estão preparados. Responde, ancião que está ouvindo, você faz parte do conselho de 5, que poderia ser 6 ou 7? Não, então você está enquadrado nesse discurso que você não está preparado. Aí tem o Nilton Cardoso, que é mais antigo do que o próprio Marsola. Aí, segundo a percepção do Marsola, a análise clínica dele é que não está preparado. Aí você tem o Paulinho do Paulista, que na minha ótica, aquilo ali não serve nem para cooperador, né? Por quê? Porque prega muita maldição, prega cemitério o tempo todo, prega morte, prega um monte de coisa. Como é que um pregador do evangelho pode pregar essas coisas? É óbvio que não é o Espírito Santo, é qualquer outro espírito que prega. Mas, tirando essa parte de lado, o Paulinho do Paulista é mais velho de ancianato do que o Marsola, do que o Salvador, do que o Hélio Bianco, né? Provavelmente mais velho do que o Luiz de Viçosa, que eu quero que vocês me tragam aqui, né, o tempo que ele tem de ordenado, né, para ancião. Então, na cabeça do Marsola, ele acabou de passar uma mensagem para os outros anciãos e todo mundo baixa a cabeça, viu? O pessoal ouve esse discurso, você pensa que eles vão achar ruim, que vão falar alguma coisa, eles vão se sentir humilhados. Não, eles vão baixar a cabeça, porque isso é servir a Deus. Servir a Deus é você baixar a cabeça para qualquer coisa que eu falar, mesmo que eu cuspa em você. Isso é servir a Deus. Tá? Então você tem aí um punhado de ancião que o Marsola acabou de passar o recado dizendo não estão preparados para fazer parte do grupo presidenciável. Foi isso que ele falou. Quando tiver preparado, tá aí o lugar. Atendendo alguns assuntos da obra bem indigesta, que precisa ser atendido, não pode fazer vista grossa, e quem vai lá e não atende é um omisso. Precisa ir para atender, não é para fazer média e viajar. Não é buscar amizade, é buscar o bem da obra. Alguma coisa somos criticados e nós compreendidos. Mas eu tenho isso aqui comigo, eu vou falar de mim. Fale o que quer e ache o que quer. Minha consciência é com Deus. Senão não se atende a obra. Fala o que quer e o que quiser, minha consciência é com Deus. É lindo exemplo que você está dando para a igreja, Marsola. Será que se você for falar com algum irmãozinho da igreja e ele falar para você, irmão, fala o que você quiser e é minha consciência com Deus, você acha que isso vai ser legal? Você acha que o que você está dizendo aí está correto? Para saber se o que você diz está correto ou não, faz essa análise. Faz essa análise de um rapaz te dando essa resposta. Para você ver, pessoal, tá vendo? Sem noção. E ele diz que ele é preparado. Ele está preparado. Ele, o Hélio Bianco, o Salvador, né, os outros aí estão preparados. Os outros não. Os outros não têm a preparação para fazer parte conosco dos 5. Um desprezo e um menosprezo, né? É triste isso daí. Vamos ouvir. Se for olhar quem gosta de você, sai fora. Tem dia que vem. Meus parentes nossos não gostam de mim. Estão lá na mesa comendo, mulher, vim aqui comer, mas não gosto não. Então tudo é assim, irmão. É um mundo de incompreensão, um mundo de insatisfações, um mundo de ideia, um mundo de pessoas sábias. Tudo sabe. Então, digam aos irmãos e à querida irmandade. É uma palavra que esse conselho aqui é conselho para a reunião do ministério. Mas a irmandade também ouve isso, sabendo como a obra anda. Então, irmão, muitos ou alguns são pretensiosos e desejam um cargo, desejam ter ministério. Ele diz que se desejar, você é pretensioso. Praticamente ele está fazendo um ataque à pessoa que deseja. Mas como é que fica, Marsola? Então você está reprovando o desejo de Timóteo, quando Paulo fala,
falando a Timóteo, ele fala que todas as outras pessoas que estão lá, os que desejarem o episcopado, excelente obra deseja. Você vê que o discurso do Marçolla é totalmente antibíblico, está totalmente ao contrário do que a Bíblia ensina. Ao contrário, como é que vocês podem dizer que está guiado por Deus? Mas o que nós desejamos e todos devem desejar, é vida eterna. Infelizmente, já teve casos de vermos pessoas que estavam no ministério e quando as coisas não deram certo, ele falou na própria reunião que naquele dia tinha outros servos presidindo, falou na frente dos irmãos: se eu perder o ministério, eu não sou mais crente. O que valia a vida eterna para ele? Para você ver como vocês adoram o ministério. Vocês são idólatras do ministério. E outra coisa, a gente não está no evangelho porque a gente está buscando a vida eterna. A gente, primeiro, nós somos perdoados por Cristo e nós estamos buscando Cristo. Porque onde Cristo estiver, lá estaremos nós com Ele. Ouviu? Só valeu o cara. Tem irmão que está aqui, meu Deus, que eu estou falando. Se acontecer isso, eu não sou mais crente. A vida eterna não vale nada, vale só o cargo. Veja isso? Então é o conselho que Deus dá. Então, com 3, agora estamos com 5. Tem também que estamos atendendo, tem também o Salvador, tem também o irmão Hélio. Deus preparou agora o irmão Davi Trevisan, junto com nós, o irmão Luiz Euclides. Veio aqui. O irmão Luiz Euclides, ele está morando aqui no grito do Ipiranga ali. Ali no Ipiranga. O homem ancião de BH e já está morando ali no Ipiranga, em São Paulo. Ele mudou-se de BH, está morando em Ipiranga. Então, ou seja, ele já estava ali em São Paulo fazendo os atendimentos dele, né? Eu acredito que ele ia morar em Minas Gerais, porque ele era ancião da central de BH, né? Agora me explica, quem que está bancando a moradia desse irmão aqui? Porque se você falar para mim que não existe outro ancião, acabou, não tem ninguém mais para atender, justifica assim, vamos custear ele aqui, porque não tem ninguém mais para pôr. Não existe, aqui em São Paulo não tem nenhum ancião, não tem ninguém. Ótimo, agora vocês fazem essa panela, vocês criam uma panela e vocês selecionam aí se eu quero aquele não, os demais não têm capacidade. E aí o povo tem que bancar. Não, isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Por favor, me fale. A estadia do irmão Luiz, que o irmão acabou de falar aqui, esqueci até o sobrenome dele, o Luiz de Viçosa, o Luiz Carlos de Viçosa. A estadia dele, por um acaso, é a Congregação Cristã no Brasil quem está custeando aluguel, moradia, né? Ou seja, está provendo os custos dele. Eu queria saber. Eu estou fazendo uma pergunta. Por favor, traz essa resposta, você da congregação. O Marçolla, estou fazendo essa pergunta para você, para o Salvador, para o Hélio Bianco. Fala para o povo se é o povo quem está pagando para o Luiz Carlos de Viçosa morar em São Paulo e também está sendo custeado. Porque se isso for verdade, irmão Luiz, lamento a sua postura. Eu lamento abandonar o povo de Minas, né, e vir às custas do povo da congregação para poder atender aos anseios e os caprichos da cúpula do Braz, porque escolheram você. E aqui tem outros anciãos mais antigos, tem outros anciãos mais velhos. Então você deveria dizer, não, irmão, Deus abençoa, tem outros irmãos aí, né, vamos honrar os irmãos, mas você não vai falar isso nunca, porque ia ficar feio, né? Você ia estar repreendendo o Braz, e segundo o que o Marçolla falou, vocês abaixam cabeça para tudo. Então, é uma pergunta e eu aguardo aí a resposta de vocês. A pergunta, volto a fazer aqui.
quem está bancando ou pagando as contas do irmão Luiz Carlos para aqui, né, em São Paulo, para estar aqui em São Paulo atendendo a obra? Por favor, isso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo, tá? Ele está morando ali, que é pertinho daqui, e passando na nossa reunião ministerial, falamos com ele se ele aceitava de vir aqui para o Brás. Ligamos para o irmão Gé. O que o Marçola está tentando passar para o leigo que está ali ouvindo, é que o irmão Luiz está sendo apresentado para ser ancião do Brás, é porque mora pertinho. O Luiz está morando aqui perto, né? Então, como ele mora aqui pertinho, então a gente ofereceu para ele, irmão, vem atender aqui, faz parte aqui do Brás, né? Vem cá fazer parte da comum do Brás, porque você já está pertinho aqui, né? E a gente sabe que, né, a gente percebe que tem uma manobra atrás disso. Ele já estava em São Paulo a pedido do Brás, ele já está ali por causa disso. E aí, para não ficar tão esquisito assim, por que ele está aqui? Porque ele mora aqui do lado. Aí pronto, tapa a boca do CCBano, que não duvida de nada, que não pensa por si só, né? Vamos ouvir o restante. Se ele concordava, ele do telefone lhe deu um ok, dizendo, irmão Luiz, seja bem-vindo. Então, nós vamos apresentar aqui hoje o irmão Luiz Euclides, será ancião aqui no Brás, junto com os irmãos que já estão. O mais velho é o irmão Jé, está aqui há mais tempo, e depois o irmão Luiz, depois vem o Evandro e depois o Norival. Respeite o tempo e também o cargo que Deus tem dado ao irmão Luiz, que está entre os que presidem a obra. Até o irmão Luiz tem viajado também para alguma viagem, o irmão Davi também junto, e estamos vendo que o Senhor se serve dele e tem com que servir a Deus aqui no lugar. Que isto, eu diria aos irmãos, será uma benção a mais de tantas que já tem aqui. Glória a Deus! Então, queridos irmãos, é o que Deus traz avante, mas avante eu vou apresentar o irmão, né? Isso aqui é muito aqui na frente, todo mundo conhece o irmão, né? Então, vamos fazer 8h20, o hino já cantamos, agora vem o hino para falar, vamos deixar de cantar o hino para falar, vamos ver bem aqui para apresentar o hino. Então tá aí, irmão, análise, tá? Eu vou dar uma olhada depois no que o Luiz falou e na pregação. Caso for, eu faço a parte 2 dessa análise aqui, ok? Mas aí você tá vendo toda essa retórica da congregação, esse discurso deles, né? Eles camuflam demais pro povo, eles não são transparentes, eles camuflam muito, escondem muita coisa. O povo não sabe, não percebe o que está acontecendo. É lamentável isso daí, né? Mas fica aqui essa análise para você. Isso aqui é para ajudar você. Isso aqui é uma análise crítica. Você, irmão da congregação, você está sendo ajudado por nós, por esse canal. Porque eu estou ajudando você a entender o que realmente está se passando, né? Fazendo ao mesmo tempo uma comparação com o que diz na Bíblia, né? Que essa aqui é uma análise, ok? Então, Deus abençoa. Qualquer coisa, eu coloco o vídeo parte 2, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus Cristo.